Que bom você por aqui. Vamos à nossa terceira aula. Isso aí. Todas as vezes que vocês estão aqui conosco, vocês precisam comentar no vídeo. Isso, faz um breve resumo do que você entendeu. Conforme você está assistindo a aula, tem algo que fica importante para você. E esse algo vai gerar um comentário. Você gerando esse comentário, você está gerando a sua presença nesse vídeo que você está assistindo aqui conosco. Vamos continuar lá? A psicanálise, ela traz uma construção em que a pessoa que está estudando a psicanálise se desenvolve como pessoa. Você, antes de atender o seu paciente, você precisa se conhecer. Então, a partir da história de Freud, quando Freud começou a se conhecer, ele começou a estar preparado, capacitado para atender as outras pessoas. O Freud, ele tinha uma história familiar. Você, eu tenho certeza, cada aula que você assiste aqui, a tua mente vai na sua família, vai na tua história familiar. Só que não fique na história. Pegue o que a tua mente traz, anota e leva para a terapia, perfeito? Porque senão a sua mente vai vagar e você vai perder a oportunidade de continuar aprendendo a psicanálise. Todas as vezes que eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, pensamentos que me distraem do objetivo do curso, eu posso prejudicar o meu conhecimento, tá? E aqui vocês vão se deparar diversas vezes, tá? Vamos continuar aqui a nossa leitura? Então, aqui, ó, página 9. Estamos falando aqui das irmãs do Freud, ok? Falamos da Rosa no vídeo passado e agora vamos falar na página 9 da Maria. A Maria, irmã do Freud, casou-se com um primo distante. A Maria teve 5 filhos, sendo um natimorto. Isso quer dizer o quê? Natimorto. Ele nasceu morto. E os outros 2, eles faleceram também, que foi de suicídio e o outro de acidente. A Paula é a outra irmã do Freud, ela casou e teve uma filha, ficando viúva logo em seguida. Aí teve a outra irmã do Freud, a Adolfine. Esta permaneceu solteirona, sendo governanta da mãe, que a mãe do Freud humilhava a Adolfine o tempo todo. O Freud tornou-se muito cedo um espectador perspicaz da família burguesa e da transição do modelo antigo. Casamentos arranjados, pais com idade de serem avós, para o modelo novo, onde cada um era livre para a escolha dos futuros cônjuges. Ou seja, essa transição do modelo antigo para o modelo novo, onde a pessoa poderia escolher os seus futuros cônjuges, isto é, seria um casamento por amor. O Freud tinha uma ideia de ordem familiar. Vamos entender qual é essa ideia do Freud? O marido soberano, a mulher domesticada e os filhos dependentes deste pai. Desde a infância era assim que ele aprendeu esses fundamentos. E aí, assim como Freud, muitos de nós, muitos dos nossos pacientes, eles trarão para a sua vida o que eles aprenderam. O que nós aprendemos, que temos hoje resultados positivos, frutos do bem, a gente continua, mas tem hora que o que nós aprendemos estão trazendo demandas de conflitos, de angústia, de disfuncionalidade, e tem hora que nós temos que deixar algumas coisas na família anterior, na família em que fomos gerados. Exemplo, deixa eu abrir aqui a minha tela para eu falar diretamente com você. Pensa comigo, vou colocar o seu paciente, tá? Pensa comigo que o seu paciente, ele na família dele, na infância dele, adolescência dele, ele nasceu em uma família em que o pai era servido à mesa. O pai não entrava na cozinha, não lavava as louças, ok? E aí esse paciente traz isso para a família dele. Como será
essa repetição, um modelo que é um modelo até antigo, porém existe um modelo antigo que é perpetuado, depende do cônjuge, ok? E é perpetuado, como também existe uma modificação em que a mulher tem várias obrigações e ela solicita o marido, levanta, vai lá, coloca o seu prato de comida que eu estou cuidando de uma criança, estou trabalhando, ainda não cheguei, você não vai ficar com fome até agora, ok? Então existem modelos que precisam ser transformados baseados nas evidências, perfeito? Mas também existem outros modelos em que as pessoas antigas, elas impõem as suas repetições que vieram de gerações antigas para gerações presentes e futuras. Exemplo, às vezes a sogra se casou com um vestido que foi presenteado da mãe dela e já vem da avó dela e ela quer que a nora hoje se case com o vestido. Às vezes nem cabe e tem que fazer dieta. Isso, gente, é pauta para terapia. Vai entrar lá no setting terapêutico, entende? E aí nós precisamos adequar, trabalhar o antigo, o modelo antigo com o modelo novo. Na segunda metade do século XIX, estava abrindo um novo caminho, entretanto muito perigoso para as mulheres. Uma entrada inesperada do feminino, julgada, mas devastadora, e não mais submetida à função materna. Que esse modelo agora, né, ele estava a sexualidade e também ou nervosa. Por quê? Essa função da mulher era uma mulher histérica, eles começaram a dar voz à mulher, passaram a escutar, chamavam as mulheres de nervosa. Mas imagina, uma mulher sozinha tendo que dar conta de 6 filhos, não tem como essa mulher ficar calminha, né? Então ela era chamada como nervosa. Mas de contrapartida, houve um decréscimo da natalidade e da fecundidade, porque as mulheres, elas reduziram as gravidez. Em vez de multiplicar, ser multiplicadora dos filhos, as mulheres começaram a ter um controle de quantos filhos elas gostariam de gerar. E para que não chegasse até a um desastre antropológico, na época, médicos e os demógrafos chegaram a afirmar que as mulheres deviam ser somente mães e nada mais. Caso contrário, essa liberdade e tirania feminina estava arruinando a sociedade. Enquanto isso, o jovem Freud via em cada moça uma sombra estendida da mãe, a ponto de se apaixonar. Guardem isso, gente, uma sombra estendida da mãe. Os filhos, deixa eu falar com vocês aqui agora. Os filhos, eles terão as suas escolhas. Os filhos, eles buscarão em suas escolhas alguém similar ao que eles têm dentro da sua raiz familiar. Exemplo, os filhos, homens, vão procurar mulheres que sejam bem parecidas com a sua mãe. Se a sua mãe, ela faz comida, os filhos vão procurar uma mulher que faça comida. Se a sua mãe, ela é limpa, os filhos desejarão uma esposa que é limpinha. A questão é, e eu gostaria que aqui vocês entendessem a dinâmica que vocês enfrentarão dentro dos setting terapêutico, dentro dos atendimentos de vocês. O filho, ele tem a mãe como uma referência de mulher. Vamos pensar no ponto positivo, tá? Só que a busca dele, junto a essa esposa, essa namorada, a busca dele às vezes tem alguns conflitos. Por quê? Vamos pensar aqui o meu exemplo. Eu sou mãe de 2 meninos. Os meus 2 filhos, eles me têm como uma base.
Eles não vão aceitar uma mulher que seja pior do que eu. Eu sou a média, eu sou a base de referência feminina para eles, ok? Só que eles vão exigir das esposas o que eles têm dentro de casa. E aí começa-se o conflito. Porque se eu faço comida frequentemente, as esposas deles terão que fazer comida frequentemente. E aí começa-se o conflito. Só que em breve vocês vão entender o que é o complexo de Édipo. A minha nora, as minhas noras, elas poderão ser muito melhores do que eu em áreas e muito piores do que eu em áreas, entende? Mas eu sou uma referência de mulher para os meus filhos. Exemplo, o meu pai foi uma referência de homem para mim. Quando eu fui buscar um homem, eu busquei um homem em que o meu pai fosse a média. E aí, de forma inconsciente, o que o meu pai tem de melhor, o meu marido pode ser melhor. E o que o meu pai tem de pior, o meu marido pode ser pior. Compreendem agora? Só que o que eu tinha na minha família, eu posso hoje querer colher. Só que a vida, ela não está na nossa querência. A vida, ela funciona de uma forma em que eu, Raquel, assim como eu tive esse pai, eu vou atrair um marido. Os meus filhos, assim como eles tiveram eu como mãe, eles vão atrair mulheres. Se eu sou uma mulher paciente, uma mãe paciente, os meus filhos terão a minha parte boa. A minha nora pode ser muito melhor do que eu, mas elas também podem ter o contrário de mim. Nós vamos aprofundar em breve, mas os pais são referência. Aí vamos aqui a um grande alerta. Aquilo que eu não tolerei no meu marido, no meu pai, provavelmente vai ser o problema que eu tenho com meu marido. Se eu não admitir algo no meu pai, exemplo, se o meu pai com a minha mãe, eu vi o relacionamento deles lá e eu via o meu pai uma pessoa grossa. Aquilo que quando eu estava com a minha família, eu falava assim, eu não admito que o meu marido fale comigo assim. E aí eu poderia brigar com a minha mãe, eu poderia brigar com meu pai. Infelizmente, aquilo que eu não admiti é a prática e a rotina do que eu irei viver. E como sair desse lugar? Se os defeitos do meu pai eu não entender, não compreender, eu jamais entenderei os defeitos do meu marido, eu jamais ajudarei o meu marido a superar certos defeitos. Entende? Aquilo que me trazia dor, no meu casamento também eu terei dor. Aquilo que me trazia dor na casa dos meus pais, no meu casamento, eu também terei dor, entendeu? Então, tanto a gente busca algo bom no cônjuge, como tanto a gente recebe o que a gente gostaria de bom, como também a gente vai receber o que a gente gostaria de ruim. Vamos continuar que a gente chega melhor nessas explicações já já. Continuando aqui, ó. Enquanto isso, Freud, né, ele vinca da moça estendida à sombra da mãe, a ponto de se apaixonar. O Freud ele estava fascinado, tomado de um desejo carnal. Compreendeu esse sentimento e, longe de rejeitá-lo ou explorá-lo, o Freud adotou atitudes que pareciam contraditórias. À primeira vista, visava erotizar as relações familiares. O Freud passou a imaginar, mesmo que não existissem, transgressões.
E a segunda, o Freud tendia a reprimir qualquer condição sexual das pessoas. Ou seja, então à primeira vista, o Freud erotizava. O que seria isso, gente? O Freud, ele entende e ele começou a trabalhar. Ele enxergava como ele estava e na segunda ele reprimia, ele não se entregava. Foi o que eu trouxe na aula anterior. Você precisa conhecer o que você seria capaz, mas não necessariamente você vai se entregar ao que você seria capaz. Foi dentro dessa afirmação que Freud se entrega a essa dialética, sempre recorrente entre o valor criador da erotização, que são as fantasias, e a necessidade de tê-las sob controle. Aí vocês vão entender mais à frente, ok? Sentindo-se atraído pelos mitos da Grécia Antiga, mais tarde, o Freud será transposto para as clínicas das neuroses. Ele viu-se diante de dualidades entre titãs, divindades, deuses do Olimpo, entre outros, trazendo a dualidade entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, entre o irracional e o racional, entre pulsão de morte e pulsão de vida. Freud se expôs o tempo todo como um polemista temerário. Permanentemente estava disposto a defender uma posição externa e pagar o preço por isso. O Freud sacrificava sua vida com a mesma alegria demonstrada pelos hebreus em defesa de seu templo. Seu interesse era cada vez mais pelo saber e pela cultura. E aí eu vou deixar essa folhinha número 10 para estar aqui a continuidade com o complexo de Édipo. Deixa eu fechar aqui. E na próxima aula eu espero ter vocês aqui conosco.